Vamos lá, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. Vamos orar ao Eterno. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, quão privilegiados somos de sermos chamados a nos assentar na sua mesa. Quão privilegiados somos, meu Rei, em poder ouvir aquilo que nós estaremos a ouvir. Pois quem é do Senhor e quem certamente reconhece o som da sua voz, também reconhecerá as palavras cujo Senhor colocará dos meus lábios para se transmiti-las para quem é escolhido, para quem é chamado nessa geração. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E todos dizem amém e amém. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Antes de iniciarmos, nós vamos falar de duas coisas. O Senhor quer nós falar de dois grandes acontecimentos que haverão de acontecer no final dos tempos, nos fins dos tempos. O primeiro, o Senhor vai nos falar sobre o arrebatamento. É um tema apaixonante. O arrebatamento. Preparem-se. E nós iremos também falar, o Senhor irá nos instruir acerca da Nova Jerusalém. A cidade que virá do céu, separado exclusivamente para aqueles cujos serão filhos de Deus. Vamos lá? Então, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca do arrebatamento. O livro da revelação do Apocalipse, dado a João, é uma revelação profética. Muitos que leem, certamente não têm a revelação e buscam interpretações para dar sentido ao livro de Apocalipse. Quando essas pessoas estudam Apocalipse, ensinam sobre o Apocalipse ou preguem sobre o Apocalipse sem a revelação. E ali há confusão e se cria inúmeras interpretações. O livro de Apocalipse não enfatiza o arrebatamento como um evento principal. E muitos associam, assim diz o Senhor, muitos associam o período do arrebatamento de forma cronológica, simbólica, que entre inúmeras interpretações procuram dar sentido a um quebra-cabeça no qual eles não sabem. Quando vocês leem a Bíblia, assim diz o Senhor, ela deve ser interpretada. E quem é o intérprete? Quem é o intérprete a interpretar os sonhos do rei? Quem é o intérprete a interpretar o sonho do padeiro e do copeiro? Pois em verdade vos digo, somente o homem cheio do Espírito Santo pode interpretar aquilo que aos olhos do homem que não tem o Espírito Santo conseguirá interpretar. Entende bem, amada igreja, o anúncio da última trombeta vem com juízo, vara e espada. O anúncio dará o início do fim daquele que se achava ser
alguma coisa, ou seja, Satanás. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos, para entender sobre o arrebatamento, devem aprender a interpretar a revelação e o tempo do cumprimento da palavra profética. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que dormiram. Dizemos a você, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Amada igreja, a igreja tem a esperança de poder rever os seus queridos. Amém? Pois mesmo aqueles que dormem em Cristo, ressuscitarão em Cristo. E quando a igreja se depara em choro e lágrimas, por que muito tempo ela deixa o coração ficar atribulado no sofrimento, na angústia e na tristeza, sendo que há uma promessa nessa palavra? Assim diz o Senhor. Pois lemos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz: Irmãos, eu declaro a você que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, disse Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, o som da última trombeta. Da última trombeta. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se reviste de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se reviste de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Presta atenção. Na teoria dos teólogos, após o arrebatamento, a terra viverá um período chamado de grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação seria o momento de caos em que reinará o anticristo, o falso profeta e a besta.
A grande tribulação, de acordo com os teólogos, durará 7 anos. Pois, em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, o que é a grande tribulação? Pois, ao ponto de vista da teologia, Satanás deverá ficar preso por 1000 anos e depois estar solto. Precisaríamos mais 1000 anos aos olhos dos teólogos? Pois, em verdade, eu vos digo que já se cumpriu 1000 anos de prisão e 1000 anos de soltura. Assim diz o Senhor. E agora está se cumprindo mais um espaço de tempo. Nesse mais espaço de tempo, ele terá que voltar à prisão para que a igreja sofresse a tribulação? Satanás, diz a palavra do Senhor, que ele ficará preso durante 1000 anos e depois será solto 1000 anos, mais um pouquinho. E o Senhor está lhe fazendo essa pergunta. Nesse espaço de tempo, Satanás terá que voltar à prisão para que a igreja sofresse a tribulação? Certamente não. Mas os estudiosos e diferentes ramificações dos estudos da Bíblia diferem em suas opiniões acerca da tribulação, do arrebatamento e sobre o Armagedon. Pois eu vos digo, diz o Senhor, não seria esse período que vós estão vivendo um período tribuloso, cujo amor de muito já tem se esfriado? E coisas piores não estariam por vir nesse período? Pois alguns observam de forma cronológica, mas outros observam pela revelação do Espírito. Assim diz o Senhor, porque assim como está na minha palavra, diz o Senhor, há mistérios. Mistérios que serão revelados aos meus pequenininhos e confundindo os sábios deste mundo. Pois é verdade, eu vos digo, diz o Senhor, o que muitos têm aprendido de estudo sem a revelação do meu Espírito é apenas uma letra. Quando vocês chegaram na faculdade e encontraram um caderno das letras, tem que entender a literatura, entender a gramática e o significado de cada letra. Pois alguns dizem, eu sou mestre da letra. Mas eu vos digo, assim diz o Senhor, eu sou mestre da revelação daquilo que não se revela. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vocês já estão na grande tribulação. Ao ponto de vista cronológico, é necessário que haja o arrebatamento aos olhos dos estudiosos para que depois venha a tribulação. E se a tribulação já estivesse entre vós? E o que é o arrebatamento? Por acaso,
não foram santos já arrebatados? Por acaso, assim diz o Senhor, não tem já comigo santos que não conheceram a morte? E não seria eu, o Deus Todo-Poderoso, a arrebatar aqueles que estão preparados para vir e estar comigo por um espaço de tempo? Dois podem estar num campo. Enquanto um lavra a terra, o outro debulha o milho. Mas um subirá e o outro ficará. Enquanto dois estiverem aos prazeres domésticos, um subirá e o outro ficará. Enquanto as mulheres estiverem à beira dos riachos e dos ribeiros, enquanto uma estende as roupas sobre a relva, a outra bate a roupa sobre a madeira, uma subirá e a outra ficará. Não seria eu que determina o dia, a hora e o tempo? Assim diz o Senhor. Pois em verdade, eu vos digo, assim como chamei santos a subir em carruagem de fogo, assim escolherei santos a subirem sem conhecer a morte. Mas saibam que a tribulação já está. Assim diz o Senhor. A tribulação apenas será vista aos olhos humanos, principalmente naqueles que não têm a revelação, como perseguição. Pois aqueles que estarão sobre a terra, mesmo sendo noiva, verá a imposição do anticristo, verá a imposição da besta e do falso profeta, verá um sistema que domina, um sistema que impõe e que determina. Por acaso, já não está acontecendo tudo isso em meio a vós? Pois em verdade, eu vos digo, quando se manifestar o anticristo, ele virá para trazer a paz que esse mundo vai pedir. Então, implementado será a marca da besta. E quando chegar a marca da besta, alguns irmãos entre vós, seja em Filipos ou em Corinto, irão dizer: não colocaremos a marca da besta. Então mandaram cartas para Jerusalém, e Jerusalém vai dizer para Filipos e Corinto: já começou a perseguição. Não podemos comprar, não podemos comer e não podemos beber. Temos que fugir, porque a perseguição está muito grande. Os açoites já fazem parte da nossa rotina, porque quando saímos para as praças, somos perseguidos pelos guardas da cidade, assim como está escrito no livro do Cântico dos Cânticos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: amada noiva, não se deixem enganar por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos apóstolos. Antes, coloquem à prova os apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas não são.
quanto ao arrebatamento, é um evento aos olhos do homem. É um evento que será percebido por toda a terra. Assim diz o Senhor. E quando acontecer, muitos vão dizer: o arrebatamento não seria a volta do Senhor? Antes da volta ou depois da volta? Pois assim diz o Senhor: o tempo quem determina sou eu. E para o homem que não tem o meu Espírito, tudo isso ficará um mistério de quando será o arrebatamento. Mas para o homem que tem o meu Espírito, saberá o dia que virá o ladrão. Para quem é espiritual, saberá o dia que virá o ladrão. Só que atenção, igreja. Atenção. Porque isso está se referindo ao arrebatamento, não à volta de Cristo. São dois eventos diferentes. A volta de Cristo, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Porém, o dia do arrebatamento, os que têm o Espírito Santo, os que têm a revelação, certamente saberá. A volta de Cristo, ninguém sabe. Amém? Somente o Pai. A volta de Cristo é diferente do arrebatamento. Então, relacionado ao arrebatamento, assim diz o Senhor, os santos irão saber. Como, pastor Cris? Como, Senhor, iremos saber? Presta atenção. Se santificando. Ficando em casa. Guardando a santidade. Velando pela casa. E quando chegar o ladrão, aquele que está em casa, em santidade, não sairá dela, porque a casa estará preparada para não deixar o ladrão entrar. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: pode um pai de família abandonar a sua casa sabendo que o ladrão vem roubar? Certamente não. Então, vós entendeis a palavra revelada. Quando um pai de família cuida da sua casa, é porque ele vela pela sua casa. Então, ao cuidar da sua casa, sabendo que o ladrão vem, o pai de família não deixará sua casa vazia e guardará todos os seus dentro da sua casa. Isso significa que o homem vigilante não perderá os seus bens. Isso significa, assim diz o Senhor, que esse homem não perderá a sua alma, não perderá a sua salvação. Isso significa que o homem vigilante cuidará de guardar a sua casa para que quando o ladrão vir, a sua casa seja protegida. Então, nos disse o Senhor: eu virei como ladrão, sem avisar, a fim de observar quem está com sua casa protegida. Mas não serei aos olhos do homem o ladrão, mas serei aquele que irá proporcionar a salvação. Pois ninguém sabe o dia e nem a hora, pois haverá a vinda no céu do Messias, mas também haverá a preparação de uma igreja santa e adornada para o dia do arrebatamento. Mas saibam que aqueles que estarão comigo
assim diz o Senhor, também voltarão comigo. Apocalipse 21:1. Preparem-se, porque apenas estamos à metade do caminho. Diz a palavra do Senhor. João diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Assim diz o Senhor dos exércitos nessa noite. A palavra de Deus diz que João viu um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não estava. Quando João olhou para o céu, em sua visão, ele viu descer do céu uma nova cidade. E ele teve a visão de que a terra já não estava mais em seu lugar. E ele teve a visão que o mar já não existia mais na terra. João teve a visão de uma cidade santa que descia do céu. O trono do próprio Deus era como uma noiva adornada que estava preparado para o casamento com o noivo. Era uma noiva enfeitada com um brilho, com beleza santa. E João viu que ela estava descendo do céu. Assim continua dizendo o Senhor. O que é o primeiro céu? O primeiro céu e a primeira terra é tudo o que estamos vendo. É tudo o que é visível e também aquilo que é palpável. Amém, igreja? E o que é o segundo céu? O segundo céu, presta atenção, como é profunda. Assim diz o Senhor, o segundo céu é o espaço que é um abismo ou uma separação entre o céu natural e o céu espiritual. Assim como o pecado é um abismo que separa o homem natural do homem espiritual, ou do Deus Santo, que é espírito, o pecado se torna esse abismo. Então, o segundo céu é como se fosse um abismo, uma separação. Mesmo estando no segundo céu, o homem natural não consegue ver. Mas aquele que tem olhos de fé consegue visualizar o terceiro céu. Porque o segundo céu não está entre ele e Deus, pois esse tem olhos espirituais para ver o terceiro céu. Mas aquele que não consegue ver o terceiro céu, apenas vê o primeiro céu e o segundo céu, porque o segundo céu para esses se torna um abismo, uma separação do que é natural e do que é espiritual. Assim diz o Senhor. No versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, diz assim, João:
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os meus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: o meu tabernáculo estará com os homens. A habitação do Senhor, o lugar onde eu desejo estar, o lugar onde os homens são convidados a conviver com o Santo, a conviver comigo, porque eu, o Senhor, sempre desejei ser Deus dos homens e sempre desejei que os homens sejam filhos de Deus. Esse sempre foi o desejo do Pai. Assim como há um tabernáculo no céu, os anjos adoram o Senhor 24 horas, constantemente, sem cessar. Assim também é o desejo do Pai, que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade, sem cessar. E principalmente por livre e espontânea decisão, porque o homem foi criado para a sua glória e para seu louvor. Mas o próprio Deus determinou que o homem deveria fazer isso de coração, de alma, de espírito, com verdade e com sinceridade, porque ao homem foi-lhe dado a liberdade de escolher entre servi-lo ou não servi-lo. Assim diz o Senhor. O meu desejo é estar com os homens e ser Deus dos homens. Mas por muito, o homem transgrediu, o homem negociou, o homem negou-me e o homem virou as costas para seu Criador e não aceitou as regras da sua criação. Versículo 4. Olha que diz João: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estavam sentados no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. Anotou, igreja? Assim diz o Senhor. Aquele que está assentado no trono, ele dirá: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pois assim diz o Senhor, nessa noite, para a sua amada igreja: o Senhor fez o céu e a terra, falando dele mesmo, e tudo o que nele há. O Senhor fez os peixes dos mares, o Senhor fez os animais, o Senhor criou toda espécie de animais, plantas, e tudo que tem fôlego de vida foi criado pelo Senhor. Porém, ao passar do tempo, a criação se revoltou contra o seu Criador e não conhece as mãos daquele que o criou.
pois com o tempo se rebelaram e cederam em pecado, cederam em desgraça e não aceitou a paternidade de um pai que sempre derramou amor. Assim diz o Senhor. Então, na minha magnitude, no meu esplendor, na minha soberania, decidi fazer novo todas as coisas. Inclusive, decidi rever o meu jardim. Inclusive, decidi formatar o meu jardim como assim como a linguagem tecnológica que vocês usam nos dias de hoje. Eu irei formatar, diz o Senhor. Irei fazer uma reforma, irei fazer novo o meu jardim. Assim diz o Senhor. Eu renovo todas as coisas como está escrito. Por acaso, não teria eu o direito, sendo dono do terreno, de construir nele, sendo que fui eu que o comprei? Não teria o direito, sendo dono de uma plantação, de plantar espécies de plantas que desejo ter? Não teria direito de plantar o que eu quero no meu pomar? E não teria eu o direito de colher da plantação que plantei? Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, o meu jardim secreto eu fiz para passear nele, para minha glória e para minha honra. Eu fiz todas as espécies de plantas, todas as espécies de flores, porque no meu jardim o cheiro de jasmim exalava. E todas as espécies de planta eram aprazíveis às minhas narinas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas com o tempo veio o homem e começou a arrancar as flores. E as flores começaram a reclamar para a planta, dizendo: "Oh, minha planta, arrancaram-me antes do tempo só porque apresentei a minha beleza. E por ter me arrancados antes do tempo, será o sinal que não conseguirei reproduzir flores na estação certa, porque me tiraram antes do tempo. Pois quando as flores pensam em desabrochar, assim diz o Senhor, o homem a vê bonita e a arranca. Porém, a flor não é para ser arrancada, mas é para ser observada, admirada, avaliada, contemplada, porque uma flor, em seu alvo da formosura, tem o seu propósito para embelezar o local aonde ela está. E se há um jardim, por que viria o homem para destruir o meu jardim? Assim diz o Senhor. Por acaso, amada noiva, não ouviste falar e não leram, não pisem aqui nesse canteiro de obra? Ou não pisem no jardim?
Não arrancais as plantas do meu jardim? Por acaso, amada noiva, nunca observaram as placas e observações que dizem: passeiam pelo jardim, mas não quebrem galhos, nem as flores? Pois é para todos contemplar e não apenas para um. Mas o homem, por causa da sua ganância, quebrou a flor e não esperou que ela desse o seu fruto, porque quando a mulher viu o fruto, assim diz o Senhor, ela o tirou ainda verde. O homem quebra a flor e a mulher arranca o fruto ainda verde. Então, quando a mulher coloca o fruto na sua boca e observa que está verde, assim diz o Senhor, essa faz uma cara feia e diz: está amargo, e eu lanço fora. E quando chegou no jardim, eu, o Senhor, e observo, alguém arrancou o fruto antes do tempo. Alguém comeu o fruto verde e o jogou fora. Pois consigo observar que alguém passou pelo local proibido. Porque há uma cerca que impede que alguém ultrapasse e mexe as árvores. Pois essa árvore não é para o consumo ou para os mercadantes ou negociações nos portos, assim diz o Senhor. Pelo contrário, é apenas para embelezar o meu jardim e para ser contemplados pelos meus filhos. Mas o filho que é rebelde, o homem que é rebelde, assim diz o Senhor, entra no pomar e colhe frutos sem autorização. Então deixa o dono da plantação irado, porque não era o momento de arrancá-lo antes do tempo. Por acaso, não observaste os agricultores? Não observaste aquele que tem plantas? Arranque tu, ó filho do homem, um fruto antes do tempo. O que dirá o dono da plantação? Está verde. Por que o arrancou antes do tempo? Pelo menos espere que amadureça para que todos nós possamos saboreá-lo. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, qual é o dono de uma vinha que não tem prazer em experimentar o fruto pelo qual ele mesmo plantou a figueira em sua vinha? Pois assim tive eu cuidado com o meu jardim. Preparei tudo em favor do espectador, em favor do homem. Preparei tudo para receber a minha obra-prima, que foi o homem. Mas o homem não valorizou a casa aonde estava e destruiu o meu jardim. Pisou as flores, os lírios dos vales, arrancou antes do tempo a rosa de Saron. E ainda por cima, o fruto foi tirado ainda verde. Então, o homem fez com que eu me irasse. E eu disse na Assembleia dos Elohims:
fechem o jardim até que ele viesse a se recuperar do desmatamento, pois o homem o desmatou antes do tempo. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, chegará a hora que o meu tabernáculo descerá sobre meu lugar secreto. E descendo o meu tabernáculo sobre o meu lugar secreto, o jardim estará restaurado, porque o tempo que ele ficou fechado foi o tempo suficiente para que ele fosse restaurado. Assim diz o Senhor. E sendo ele restaurado, trago o meu tabernáculo sobre ele. Pois quando eu irei abrir a janela do meu aposento, assim diz o Senhor, olharei para o lado de fora e verei as mais lindas rosas, a minha criação, o homem. Consegue entender que estou comparando o homem com rosa? Assim diz o Senhor. Consegue entender que eu estou comparando o homem com flores do meu jardim? Pois o homem irá habitar no meu jardim. Então, João viu descer a nova Jerusalém, adornada, preparada como uma noiva se prepara para o casamento com o noivo. Apocalipse 21, 6. Olha que diz a palavra. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. João teve a revelação da Nova Jerusalém. Ele viu a cidade descer do céu. Ele viu o trono de glória. Ele viu também o tabernáculo do Senhor, a habitação do Senhor que há no céu descer para a terra. João viu que um novo céu e uma nova terra veio habitar. E o antigo céu e a antiga terra e o mar já não estava mais. Já não se encontrou em seu lugar a primeira terra e o primeiro céu. Assim diz o Senhor. Talvez o homem pode se perguntar, o que acontecerá com o planeta Terra? O que acontecerá com o céu? Como vai ser? Viveremos numa cidade quadrada, sustentada pela mão do Senhor? Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, alguns não conhecerão a morte. E outros, os que estão dormindo, acordarão. E eu chamarei os meus eleitos, porque eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Sou o princípio da criação e sou o final. E eu chamarei aqueles para habitarem comigo na cidade santa. Aleluia. Apocalipse 21, 7 diz, o vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pois assim
diz o Senhor dos Exércitos. Não habitarão comigo os covardes. Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que me negarão, assim diz o Senhor, e que observarão o lado mais forte da batalha. Porque quando eles observarão o lado mais forte da batalha, eles dirão em seus corações: vamos nos agrupar com aquele que tem um número maior. Porque ainda, assim diz o Senhor, ainda não terão visto o meu esplendor no céu. Então os covardes procuram sempre o lado mais forte. Mas quando eles observarão que do céu virá um grande exército, estes dirão entre eles: o que será de nós? Fujamos para as montanhas, corramos e deixamos os cavaleiros e cavalos que batalham, mas salvamo-nos a nós e os nossos filhos. Pois os covardes, assim diz o Senhor, que me negarão no dia de Armagedon e que continuaram me negando todos os dias, não entrarão no reino dos céus, e esses serão lançados no lago de fogo. E não habitará no meu santuário, assim diz o Senhor, os incrédulos. Pois por causa da incredulidade, esses creram mais na ciência, esses creram mais em conteúdos e conversas que não eram a palavra. Creram mais nas histórias, creram mais na bioquímica, na geografia, na biologia, creram mais em números, na matemática, creram mais na sua razão, na intelectualidade. Mas esses não creram na fé e não tiveram fé. E por não terem fé, os incrédulos não estarão no meu santo tabernáculo. Os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, toda espécie de imoralidade. Sim, amados ouvintes, assim diz o Senhor, toda espécie de imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? O que é a depravação? O que é homicídio, assassinato, roubo? Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, busquem e pesquisem, ó geração, o que significa depravação, o que significa imoralidade sexual. Pois os imorais não entrarão no meu tabernáculo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tudo o que se relaciona ao conteúdo pelo qual hoje eu vos falo, assim diz o Senhor, não entrarão no meu santo tabernáculo. Não viverão comigo e não terão a vida eterna. Os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos que mentem em meu nome, inclusive os que profetizam em meu nome, que fazem escárnio e que levam muitos a pecar por causa da mentira, porque esses se fizeram filhos da própria mentira, esses não entrarão no reino dos céus. Pois no meu tabernáculo, assim diz o Senhor,
é parte do meu reino. O meu tabernáculo é parte do meu reino, porque virá do terceiro céu. Então, esses conhecerão o lago de fogo que arde com enxofre. Para eles, será a segunda morte. E mesmo os que já foram mortos e cometeram pecados serão julgados e lançados no lago de fogo, porque pelas suas atitudes, enquanto ainda tinham vida, não me reconheceram. Foram incrédulos e preferiram a promiscuidade, preferiram a depravação, preferiram a imoralidade sexual, preferiram mentir do que falar a verdade. Foram covardes e também desonrosos para comigo e para com o meu jardim. Então, todos os que cometeram idolatria, todos os que se diziam morrer em nome de um Deus que não era Deus, cujo virgem estaria esperando por eles, os muçulmanos. Todos aqueles que usaram do meu nome para benefícios próprios, para encher os seus lagares, colocar água nas suas cisternas, encher as suas câmaras, trazer mantimento para seu curral, buscando sempre as melhores condições para ter as suas sandálias, quando assim foram caminhando pelos desertos, e ter seus barcos quando foram navegar em mares com maré e também em mares sem maré. Então, esses serão cobrados, porque assim fizeram mau uso e fizeram incrédulos da verdade, proferindo a mentira. Se fizeram incrédulos da verdade, proferindo a mentira. Pois esses serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre, assim diz o Senhor, e terão a sua segunda morte. E terminando, assim diz o Senhor dos Exércitos, sendo eu o Alfa e o Ômega, desde o princípio, julgarei a primeira terra, julgarei o primeiro céu, julgarei todos os homens, desde a sua primeira existência até o dia que descer o meu tabernáculo. Então, nesse julgamento celeste, escolherei aquele que estarão comigo e habitarão comigo. Pois eu serei o Deus dele e eles serão os meus filhos. Então, o meu tabernáculo virá sobre meu jardim. E quando abrirei as janelas, encontrarei as minhas flores, as minhas rosas. Passearei por elas e direi: quão belas, quão lindas flores! Nem os lírios dos vales foram tão bonitos quanto a você, filhos amados. Assim diz o Senhor. Eu sei que é muito profundo. Por isso que está registrado para essa geração. Por isso que muitos vão precisar guardar essas profecias para reouvi-las. Quando, inclusive, haverá de acontecer. E ali dirão: verdadeiramente, o Senhor usou o pastor Cris Duran para assim falar conosco.
Guarda essas profecias. Vocês que valorizam aquilo que vem de Deus. Você que não são como onda do mar a se deixar influenciar por aquilo que não é, mas que reconhece aquilo que é. Pai amado, apenas recebemos Suas palavras com gratidão. E assim nós nos enchemos do Seu Espírito, pois o Senhor se revelou hoje para a Sua criação, para Seus filhos. Muito obrigado. Nós não somos merecedores, mas assim o Senhor quis. Amém e amém. Glória a Deus.